E aí, maravilhosas! Mais uma entrevista para o nosso módulo Elite. Então, se você está assistindo pela plataforma, você já é uma agente do FBI Clube, seja muito bem-vinda. Ou então, se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, também seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal, porque aqui já tem várias entrevistas das agentes maravilhosas do FBI Clube de Jundiaí, várias histórias de mulheres empreendedoras, empresárias que podem te inspirar demais, te ensinar demais. Então, com certeza tem muito conteúdo rico para você aqui. E hoje eu tô com um ser humano maravilhoso, não é nem uma pessoa maravilhosa, é um ser humano maravilhoso, que eu tenho a honra de tê-la na minha vida de diversas formas, em diversos papéis. E hoje a entrevista é com ela, doutora Giovana Martinez. Oiê! Linda, se apresenta pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana Martinez. Eu sou cirurgiã dentista, sou proprietária da Umágio, junto com minha mãe, Gislaine, que já veio no podcast, né? Deu uma aula de brand, inclusive. Eu sou especialista em harmonização facial, então hoje eu atuo só na parte de estética aí. E junto na Umágio a gente tem o resto, né? Tem toda a parte de resto não, né? Complementar de odontologia, a parte de Invisalign. A gente é todo focado na parte estética, tanto intraoral quanto, no meu caso, do rosto. Maravilhosa, zero defeito. Eu sempre gosto de começar contando histórias, falando de histórias. Então, conta pro pessoal como é que você caiu na harmonização facial. Facial é ótimo, né? Harmonização facial, porque não era planejado isso, né? Não era nem um pouco planejado. Quando eu fiz odontologia, a minha meta era ser ortodontista, que é a parte que mexe com o aparelho, para quem não sabe, né? Então, eu fiz toda a minha faculdade bonitinha, sonho em entrar na USP, fiz USP, que era uma coisa que eu queria muito. Durante a faculdade, vários momentos eu fiquei, nossa, não sei se é isso, não sei se... né? Porque, na verdade, tinha tudo para dar errado, porque eu decidi de última hora. Mas aí, a partir do momento que eu entrei, tudo quando eu decidi entrar, na verdade, em odonto, a minha pessoa que eu tinha como referência era uma ortodontista, então por isso que eu fiz a faculdade toda pensando nisso. E eu era uma pessoa que, você me conhece, né, que eu não era nem um pouco ligada a essa questão de estética. Na verdade, sim, maquiagem, pouco eu até gostava, mas na fase de faculdade eu ganhei bastante peso, eu me deixei, assim, me larguei. Mas enfim, aí me formei, fui fazer os cursos e a especialização em ortodontia, só que nesse meio tempo a harmonização apareceu na minha vida. Logo após eu ter tido um estralo, assim, e que foi um sinal vermelho, eu falei assim, gente, eu preciso mudar, porque eu tava muito acima do meu peso, tava me sentindo muito mal. E aí, depois desse processo meu de emagrecimento, muitas coisas mudaram internamente e eu comecei a olhar mais para essa parte de estética, porque eu percebi o quanto me cuidar e o quanto cuidar de mim internamente, mas principalmente externamente, nesse caso, fez muita diferença, porque minha vida virou do avesso na parte pessoal. Totalmente. Também. Muitas decisões e tal foram tomadas depois desse episódio da minha vida. E aí foi nesse momento que eu comecei a olhar mais para essa parte de estética. Eu vi que tinha alguns profissionais dentistas que estavam fazendo essa parte, que foi também mais ou menos na mesma época que liberou como especialidade dentro da odontologia, que tinha mais esse fator, que até então, acho que se eu não me engano foi no ano de 2019, até então não era regulamentado. Os dentistas faziam, mas não era uma coisa que tava lá como especialidade. Então, era meio que fazia porque não proibia, mas não que era realmente uma coisa que poderia fazer. E eu, como sempre fui muito certinha, isso me deixava insegura. Aí, quando regulamentou, realmente foi reconhecido como uma especialidade, e já tinha toda essa história por trás, eu falei, não, agora é a hora. E aí, eu me mergulhei de cabeça, fiz todos os cursos possíveis, e já comecei atuando muito, assim, a minha mãe deu uma super força no sentido, tanto, né, por ser sócia do consultório e tal, e também ela colocou todas as amigas que ela tinha, ela mesma, como todas as minhas cobaias, e aí, através disso que eu comecei fazendo. E aí, foi crescendo, graças a Deus. E hoje só harmonização. E assim, você veio criando uma assinatura muito própria, né? Eu vejo que isso é um belíssimo diferencial. Acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa assinatura, delicadeza e tudo mais. Sim, eu sempre, desde quando eu iniciei na harmonização, eu sempre gostei dessa linha mais natural. Eu tinha pavor de algumas coisas que a gente via na internet, que viraram motivo, inclusive, de chacota, né, várias vezes. Então, assim, eu tinha pavor, não queria jamais que o meu trabalho fosse associado a isso. E aí, então, desde sempre, essa minha assinatura era uma questão de naturalidade. Era sempre menos é mais, era uma boca mais sutil, um botox que tinha um pouco de movimento ainda, sem ficar a pessoa totalmente travada. Mesmo quem queria fazer alguma mudança um pouco maior, ainda assim era uma mudança que as pessoas não notassem que fosse
uma coisa, Dormiu nossa, uma, fez a acordou harmonização, outra. Aham, sabe? uhum. Eu sempre, pra mim, o melhor elogio é assim, a pessoa voltar no retorno e falar assim, nossa, as pessoas falaram, o que você fez? Você tá bonita, mas não necessariamente saber o que fez. Então, isso foi desde sempre. E nessa época que eu comecei, lá em 2019, era realmente o que tava na moda, na verdade, era o exagero. Era a mandíbula marcadona, malarzão, inclusive nas mulheres, que hoje a gente olha e fala assim, gente, nada a ver. Realmente tem algumas pessoas que ficam bem. Inclusive, até eu fiz um pouco naquela época, hoje eu não faria de novo. Mas naquela época fazia sentido um pouco pra mim, mas ainda assim era sutil no meu caso. Mas assim, eu acho que tem indicações e indicações, né? Através do visagismo, a gente consegue determinar quem faz sentido e quem não faz. Só que depois, ao longo dos anos, a harmonização foi mudando e agora isso é uma coisa que é super popular, a parte de naturalidade. E isso, pra mim, sempre foi assinatura desde sempre. Inclusive, de uns tempos pra cá, eu quis... Apesar de estar sempre disseminado, e por isso, inclusive, de estar muito disseminado, eu falei assim, gente, eu sempre fiz isso. Eu não posso ser só mais uma agora na parte da naturalidade. Eu sendo que eu sempre já fiz. E aí eu falei assim, preciso de um nome, ou de uma coisa que represente tudo que eu sempre fiz, mas que com um toque de Giovanna ali, né? Aí, através de muitas pesquisas e tudo, porque eu sempre gosto muito das coisas com significado, né? Eu acho que faz muito mais sentido. E quando a gente tem amor pelo que faz, então mais ainda. E aí eu cheguei na palavra whisper. Então hoje eu já vou explicar o que é whisper, mas assim, hoje eu defino o meu método e minha filosofia de atendimento como filosofia whisper. Whisper, pra quem não sabe, é sussurro em inglês. Então, eu descrevo, né? Como se eu gosto de uma beleza que não precisa gritar. Nossa, então, é uma beleza que não grita, ela sussurra. Então, eu acho que isso foi perfeito. Na hora que eu vi esse nome, eu falei, cara, é isso. Isso faz todo sentido com o que eu almejo, com o que eu espero para os meus pacientes e que eu sempre coloco na cabeça delas, né? Porque às vezes é difícil, mas às vezes algumas pacientes chegam, às vezes, querendo alguma coisa muito além. E aí, até a maioria das vezes, ela já chega querendo um pouquinho. Mas tem algumas pessoas que... E eu vou convencê-la, né? Através do meu conhecimento, através do que eu conheço de visagismo mesmo, a fazer uma coisa mais sutil, mais natural. E você falou várias coisas e aí fugiu o que eu ia falar agora. Lembrei. Sobre autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, ele te deu base para toda essa jornada. Esse é um ponto, né? E de, tipo, encontrar sua assinatura, encontrar o que você acredita, se posicionar. Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso também. Sim. Mas mais do que tudo, eu acho que além da técnica, dessa sutileza, essa coisa que você sempre fez, tem muito lado humano, do entender sobre gente, do entender sobre pessoa, entender a busca de quem senta ali na sua cadeira por uma harmonização é muito além da beleza. Ela tá traduzindo algo interno através de um detalhe que ela vai se ajustar ali. Então, acho que uma profissional como você, quando tem a sensibilidade para isso, potencializa o trabalho vezes 100, assim, né? Eu sempre gostei muito de estudar sobre autoconhecimento, então já faz, até antes de iniciar a harmonização, eu acho que desde que eu me conheço como adulta, assim, né, que eu acho que você já tem um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais, né, de buscar essas coisas, eu sempre me interessei, então eu nunca tive medo de cutucar ferida, porque autoconhecimento é isso, né, cutucar ferida e ferida e ferida, e a hora que você acha que sarou, vem outra, mais profunda e mais profunda. Então, assim, eu sempre gostei disso, então eu conheço muito bem os meus defeitos, as minhas qualidades, e isso fez com que eu soubesse exatamente o que faz parte de mim. E eu considero que tem que ser congruente o que eu vou levar para minha paciente com o que eu sou. Então, uma coisa que eu trago muito também nos meus atendimentos é conexão com o paciente, sabe? Eu não vou falar só também sobre os procedimentos, então eu quero que ela me conheça, eu quero conhecer mais o paciente, porque aí eu vou conseguir oferecer para ela melhor tratamento, né? E também criar essa conexão, que eu acho que é isso que faz os pacientes continuarem com você, as pessoas conectarem com você, porque a técnica, teoricamente, é para todo mundo que trabalha com isso, é para todo mundo fazer bem feito, né? Mas, assim, essa questão do autoconhecimento, eu passei por várias fases, né? Você também, né, acompanhou todas elas, e hoje eu acho que é a fase que eu mais tô verdadeira comigo mesma, apesar de sempre, que eu falei, né, desde quando eu me conheço como adulto, eu trabalho isso, só que eu acho que você vai
amadurecendo e também você tem... A gente tem fases, e tem fases que tá ok você fazer um procedimento um pouquinho mais marcante, vamos dizer assim, em outros momentos não, tanto que eu falei que eu já fiz, por exemplo, preenchimento da mandíbula, hoje pra mim não faz sentido. E graças a Deus que a harmonização é uma coisa que não é permanente. Então você pode fazer numa fase, depois não querer não fazer, mas essa questão de conhecer o paciente é muito importante porque, assim, às vezes alguns pacientes buscam os procedimentos como uma cura ou um tampa-buraco de alguma coisa que é interno. Eu não posso falar que não ajuda, porque como eu falei, pra mim, foi muito mais, o início foi externo, de toda a minha mudança interior, mas a gente precisa entender que não é só isso, né? E assim, as pessoas que estão esperando um milagre dos procedimentos, isso não vai acontecer. A gente vai ajudar, vai levar, a gente não somos hipócritas de falar que um procedimento, você se sentir bonita, não vai fazer com que você, né, melhore vários aspectos da sua vida. Mas esse não vai resolver o problema. E muitas vezes, quando o paciente chega com isso, ele não vai ficar satisfeito. Porque o procedimento, você pode fazer o seu trabalho da melhor forma possível, melhor boca mais linda que eu já fiz na minha vida. Ela não vai estar satisfeita porque o problema não é aí. O problema não é aí. Mas essa questão de conhecer sobre pessoas me fez, com certeza, conquistar mais clientes, e isso, com certeza, também influencia no seu sucesso profissional, claro. Mas justamente porque essa conexão, pra mim, não é... Óbvio, nunca foi um problema e, na verdade, é uma coisa que eu busco e que eu faço questão. É um valor pra mim. Até a gente fala, né, da questão do batom vermelho, do blazer, né? Dessa questão da autoridade. Isso causa um certo distanciamento. Eu, inclusive, gosto do blazer, gosto do batom vermelho. Mas hoje eu aprendi que, cara, eu posso ser isso, eu posso gostar disso, mas no fundo, eu sou uma manteiga derretida e que eu adoro... né, ter essa relação e tudo, então eu acho que as pessoas gostam disso. Claro, tem gente que cada um vai se identificar com um tipo de profissional, né? Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir ser nós mesmos, mais a gente vai conseguir o tipo de cliente que a gente quer, em todas as áreas, né? E emendando nisso, você recentemente foi convidada para fazer uma palestra sobre o posicionamento, né, dentro dessa área. Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com, ok, você... teve a técnica, teve tudo, mas teve todo o desenvolvimento da sua comunicação, para as pessoas saberem disso também ao longo da sua jornada, né? Então, acho que é legal falar sobre isso. Total. Eu acredito que quando você trabalha com estética, mais do que algumas outras profissões, você precisa mostrar seu trabalho, você precisa mostrar seus resultados, porque ninguém vai contratar você, ou poucas pessoas vão contratar, se não tiver, por exemplo, um antes e depois, não tiver referência alguma do seu trabalho. Então, você tem que estar nas redes sociais. E isso, pra mim, era uma dificuldade muito grande lá atrás. Então, eu tive que me treinar, né, através tanto do autoconhecimento, mas também, assim, de fazer coisas que eu não estava disposta a fazer naquele momento, mas que tinha que fazer, e depois foi sendo treinado e foi sendo aprimorado, né? E isso, a palestra que eu fiz, eu falei bastante sobre isso, porque tem muita gente que tem receio, tem medo do julgamento. Na verdade, assim, essa questão de não querer gravar, não fazer um post, hoje, assim, apesar, a gente vive numa bolha, né? Então, assim, parece que todo mundo faz, todo mundo cria, inclusive a gente se compara, a gente acha que outras pessoas fazem melhor e tudo, mas na verdade a maioria das pessoas não são capazes de abrir o celular e fazer um vídeo, né? Então eu trouxe bastante isso na palestra, porque a palestra foi para outros profissionais, para outros cirurgiões dentistas. E tinha muita gente ali que eu acredito que a gente viveu um ano difícil, a gente tá numa fase meio complicada, assim, e se você não é visto, gente, não tem como. Não dá para esperar o paciente chegar no seu consultório. Então, essa palestra sobre posicionamento, eu falei sobre algumas chaves que eu considero. Uma delas é marca pessoal. Então, a marca pessoal, você precisa muito se conhecer para você desenvolver uma marca pessoal. Porque se você não se conhece, se você não é autêntico, não tem como você construir uma marca pessoal. E isso, inclusive, inclui aceitar seus defeitos, não só suas virtudes, né? Hoje eu aprendi, assim, eu blindo bem, eu sei bem o que eu mostro e o que eu não mostro nas redes sociais, a gente sabe que não é 100%, mas tudo que eu me considero segura pra mostrar, eu mostro, inclusive, as minhas vulnerabilidades, porque eu acho que isso também é o que vai conectar. Fora isso, essa questão da filosofia bem definida, eu acho que é muito forte também. Você tem que ter uma linha que você seja reconhecida. E até antes de eu criar o nome Whisper, as pessoas já se referiam a mim como a Gi faz um trabalho sutil, natural. Então, assim, eu adorava quando chegava o paciente falando isso. Porque nas avaliações, eu sempre pergunto como as pessoas me conheceram. E aí, às vezes, é pelo Instagram, mas muitas pessoas, graças a Deus, é por indicação.
E aí, minha amiga falou que você faz, porque eu tenho muito medo, mas ela falou que você faz um trabalho assim, assim, assim. E às vezes a pessoa nem é minha paciente. Ela me acompanha só na rede social, E mas te ela já indica sabe. porque... Mas porque aquilo foi construído dia após dia ali na rede social pra criar essa marca e essa filosofia bem definida. E confesso que no começo nem foi proposital. Foi fazendo, eu fui criando ali. Hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Intencionalidade, né? Exato. Mas lá atrás não era 100% orgânico. Mas eu sempre busquei verdade. A chave por trás disso, pra quem Aham. tá escutando a gente, é começar, né? Você usou uma palavra que eu gostei muito aqui, que é aprimoramento. Então, você começou a fazer porque precisava ser feito, e aí, ao passo que foi crescendo, você foi aprimorando, ajustando, enfim. Eu acho que um mês e pouco atrás, inclusive quando eu tava preparando essa palestra, eu postei, inclusive, o meu primeiro vídeo gravado. Gente, até eu fiquei chocada. Eu sabia que era uma coisa que eu fui construindo, fui melhorando, aprimorando. Mas eu não imaginava que era tanto. Nem eu lembrava o quanto eu era ruim nessa questão de gravar vídeo. Mas eu gravei, e era uma vozinha assim, tipo, extremamente insegura. Eu falava assim, então, né? Cara, e vale frisar aqui que, tipo assim, é natural que as pessoas se comparem, inclusive com você aqui, porque elas vão falar assim, tipo, ai, mas pra ela é fácil, ai, mas nossa, olha, não sei o quê. Quem não conhece a jornada, não conhece a história, vai achar que foi no estralar de dedos. Quando a gente fala sobre processo, teve muito processo para essa voz realmente sair, para esse impacto realmente sair, para esse posicionamento realmente sair, né? Então, acho que vale muito a gente ressaltar isso pra mulherada. Total, e é constante evolução. Eu não considero que eu tô numa versão final. É lógico. Tipo... Por exemplo, eu fui fazer a palestra agora, foi a minha primeira palestra. Depois eu assisti a palestra toda de novo. E até antes de assistir a palestra toda de novo, eu já tinha pensado várias coisas que eu tava na minha cabeça pra falar e que eu ensaiei pra falar, não saíram. Questão de vício de linguagem. Então, assim, tem muitas coisas pra aprimorar. Só que que bom que eu salvei aquele vídeo, porque a hora que eu me comparo ali, e aquele vídeo, se eu não me engano, foi em 2018. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai se ver aprimorada, né? Na sua melhor versão. E assim, e agora são novos desafios. Agora a questão... a Giovana, como profissional que atende para comprar paciente, tá bem consolidada. Tem coisas para evoluir, mas já aprimorou demais. Agora, o meu próximo passo é para falar para outros profissionais. Eu quero chegar nessa parte, exatamente. Então, aí, essa parte eu tô não 100% crua, porque eu acho que a bagagem que você traz das outras coisas sempre é bom, mas hoje é uma coisa que é um pouco que eu preciso aprimorar mais ainda do que com o paciente. A minha Conta linguagem, um pouquinho desse projeto, de como é que tá, o que te despertou. Olha, é uma coisa que alguns profissionais já me perguntam há bastante tempo, pra eu falar um pouco mais. Gi, você dá mentoria? Como que você faz a sua técnica? Você dá aula? Só que por bastante tempo eu me senti não pronta. Não, acho que seria essa palavra. Não estava 100% pronta. E, na verdade, 100% pronta a gente nunca vai estar. Mas eu acredito que teve algumas coisas que aconteceram esse ano que me colocaram ali pra olhar um pouco mais pra isso. Uma delas foi realmente trabalhar um pouco mais na parte do digital. Primeiramente, nada a ver com a parte de harmonização, mas me abriu os olhos pra eu ter o meu próprio produto na internet. Então, eu acho que talvez até ao contrário do que a maioria das pessoas que começam com cursos presenciais, mentorias presenciais, eu vou direto para online agora. Então, a minha comunicação está sendo ajustada dentro do meu perfil para falar para profissionais agora. E isso que eu falei. Eu acredito que tem uma certa demanda reprimida, porque tem algumas pessoas que já me perguntavam, mas eu tô ainda trilhando o caminho. Eu tô dentro de uma mentoria super completa, que é o Olimpo, que é do Wendel Carvalho, não sei se vocês conhecem, mas é uma mentoria que ele realmente faz esse caminho com você, através dos estrategistas dele, tudo para você errar o menos possível. Ótimo. Errar você vai, mas o menos possível, né? A gente tava até conversando outro dia, que é o MVP, o mínimo produto viável. Então, eu tô estruturando meu primeiro produto online, minha primeira mentoria online, para falar sobre a minha técnica de toxina botulínica, mas, na verdade, ela é praticamente irrisória perto de tudo que eu quero entregar junto no produto, que é falar sobre posicionamento, sim, falar sobre um pouco de gestão de consultório. Então, eu acho que vai ser bem legal. Nossa, eu tô muito animada pra acompanhar como é que vai ser. Inclusive, os conteúdos que você tá postando já estão incríveis. Então, isso já é uma coisa que eu já tô quebrando algumas barreiras, né? Por exemplo, falar sobre dinheiro, que é uma coisa que a gente tem os tabus, né? Então, essas são algumas coisas que eu tenho desbloqueado.
mas que são coisas que pra você falar pra outro profissional, você precisa passar um pouco de autoridade. Sim. E até, assim, é o tipo de coisa que quando eu parei pra contabilizar, eu não imaginava, por exemplo, que eu já tinha faturado mais de 2 milhões só fazendo Botox. Sensacional. A gente calculou primeiro o número de aplicações, né? E depois, na hora que eu fui contabilizar com uma média de valores, né? Aí deu esse valor, eu falei assim, gente, não acredito. Tipo, você precisa calcular isso pra você, pra ser mais palpável, Pra né? materializar o que você já construiu, com E certeza. aí, em números de aplicações, deu mais de 1.800. Nossa. Aí, a hora que eu olhei pra aquele número, eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência, né? Então, acho que já dá Eu acho que eu posso falar pra outros profissionais algumas coisas que eu aprendi nesses 1.800 botox, né? É muito Casuística doido, né? grande. Que cada pessoa tem o seu tempo mesmo, né? Muitas pessoas de fora já te falavam isso há bastante tempo, mas sim. nada paga você passar pela sua própria jornada e se sentir segura no seu momento. Eu acho que a pessoa tem que sentir. Pra tudo, né? Pra várias coisas. Até quando a gente fala, sei lá, a gente vê uma amiga que tem que terminar um relacionamento. Assim, enquanto ela não decidir que ela não vai, né? Então, assim, eu acho que pra tudo a pessoa tem que... Eu tô torcendo muito por você nessa fase. Tenho certeza que você vai voar ainda mais. Eu já te falei o que eu penso. E outra coisa, assim, que me prendia um pouco é que a gente vê tanta coisa no mercado e isso dá uma desanimada. E assim, eu já vi tantos profissionais. A gente tem essa frase no meio da... Não sei se no seu meio também tem, mas no meio da harmonização é assim, dorme aluno, acorda professor. Então, assim, eu jamais queria isso, ser associada a isso, né? Então, assim, só que aí depois também, pô, Giovana, você precisa de 1.800 botox. Não é exatamente dormir aluno e acordar professora, né? Tá bem distante disso. E assim, várias vezes algumas amigas minhas foram até meu consultório e passaram um dia comigo. E aí, no 1 a 1, pra mim é muito tranquilo falar. Mas eu não me imaginava, por exemplo, numa sala de aula. E até por isso eu acho que a questão de começar no online é um pouco mais confortável pra mim. Então vamos ver como que vai ser. Mas eu também tô super animada. Porque você vai criar sua atmosfera ali na gravação. Você vai estar segura, confortável e tal. Nossa, eu tô bem animada. Eu penso em entregar algumas coisas gravadas, as coisas que são mais técnicas. Mas também colocar algumas coisas ao vivo. Que também vai ser mais desafiador, assim, pra mim. Mas vai ser legal. Você é uma... sensacional. Não vou nem falar nada. Eu ia falar, você é uma danada. É sobre isso, né? Você e sua mãe são pessoas, vocês vivem falando, né? Eternas, insatisfeitas, mas no bom sentido. Inquietas e insatisfeitas. Exato. No bom sentido de você nunca estagnar. Você sempre quer o próximo nível, o próximo passo. E uma coisa que eu admiro em vocês, no meio desse processo, é o desfrute, né? A gente precisa sempre querer o próximo passo, mas precisa existir um algo a mais, um por trás. E a gente sabe que você tem muito claro isso, passou por... Eu ia falar exatamente sobre isso. Você tem um porquê, né? Então pode... Assim, eu acho que a gente realmente tem essa ambição. Eu acho que é uma palavra que hoje eu entendo também melhor o significado dela. Não numa questão negativa e sim positiva. Pra gente sempre querer mais, pra gente sempre ser uma pessoa melhor. Pra gente e pros outros, né? Pros pacientes, no meu caso, pra minha família. Mas uma coisa que tá vindo muito forte pra mim também, de uns tempos pra cá, é por que tudo isso? E pra mim, eu vejo muita gente, quando eu falo assim, o que você quer? E tudo, muita gente fala até sobre, eu quero crescer minha empresa, eu quero faturar X milhões na empresa, tudo. Eu também quero isso, mas o meu motivo principal não é profissional, e sim pessoal. Tipo, pra mim, é muito claro isso hoje. Então, por que eu quero sempre mais tudo? Eu quero ajudar cada vez mais pessoas, mas isso, não sendo hipócrita, vai me viabilizar os meus sonhos pessoais. Então, assim, poder estar mais perto da minha família, poder viajar mais, poder ter a casa que eu sonho, poder ter meus filhos perto. Então, assim, são coisas que hoje é mais claro pra mim e que eu acho que as pessoas têm que pensar, né? Porque às vezes você faz e você não sabe nem por que você tá fazendo. Total. E no fim das contas, Gi, é tipo assim, pra viabilizar uma vida pessoal que de alguma maneira ajuda outras pessoas. Sim. Mesmo que em algum momento, tipo, você parar de, sei lá, de atender lá na frente, quando você alcançar onde você quer estar e tudo mais, e falar, não, beleza, agora dá pra seguir dessa maneira. De alguma maneira, a jornada que você trilhou vai inspirar outras pessoas. Vai inspirar, por exemplo, outras mulheres a serem mães, a cuidarem melhor. Isso acontece muito com as pessoas que a gente segue, né? Com as pessoas que inspiram a gente hoje. Então, é um legado, né? É exatamente essa palavra, é um legado. O Wendel Carvalho usa uma frase que eu acho fantástica, que é enriquece quem ajuda mais pessoas. Então, o enriquecer e viabilizar essa vida dos sonhos nada mais é do que uma consequência do seu trabalho e do que você faz, né? Então, assim,
eu acho que você tem que ter o objetivo final pra você ter o gás pra fazer. Porque senão nem todo dia a gente vai acordar motivado. Então você tem que pensar lá no futuro e pensar o que você almeja pra você. Mas com certeza é inspirando e ajudando que vai chegar no objetivo final, com certeza. Nossa, e é tão bom ouvir você falar, tipo, sobre sonhos pessoais, sobre família, sobre, enfim, com essa clareza, assim, com essa paz, porque a gente viveu uma fase, mulheres, que eu quero dizer mesmo, com essa coisa do girl boss enraizado, tipo, você precisa, tipo, não, eu só quero ser feliz com meu maridinho. E eu fui bem girl boss, né? Né? Não, e eu quero ser feliz com meu marido, e, tipo, tá tudo certo. Para isso, eu vou ser minha melhor versão, para isso, vou ajudar pessoas, para isso, enfim, mas é muito... Dá uma paz muito grande, tipo, você poder ser você, né? Eu tive uma fase que eu neguei essa questão, né? Mas assim, eu hoje não recuso essa minha fase, eu acho que foi uma fase pra... Se conhecer, pra me parte do conhecer. autoconhecimento. Foi uma fase que eu foquei extremamente no trabalho e isso fez parte de Né? do sucesso que a gente tem na Almaju hoje. Então, eu não me arrependo de forma alguma, mas eu sei que hoje é a minha versão realmente mais leve, mais em paz, mais, tipo, eu só quero ter uma família feliz e de boa. Muito top. Aproveitando que você tava na vibe aconselhamento já, pra gente caminhar pro final, o que você traz pra essa mulherada empreendedora que tá seguindo a gente? Eu pensei numa mensagem que eu queria deixar e eu acredito que tenha realmente a ver com isso. É pensar no porquê que vocês fazem o que vocês fazem, né? Qual que é o objetivo final? Porque não adianta nada a gente trabalhar, se acordar às 6 horas da manhã, trabalhar às vezes das 7 às 10 da noite, se não tiver um motivo. Porque, na verdade, o que a gente leva não é o dinheiro que a gente ganha. Claro, a gente ajuda as pessoas com o nosso trabalho e tudo, mas não é isso que vai valer. No fim da vida, né, quando a gente tem alguns livros, alguns filmes que falam, no fim da vida a pessoa tá no hospital morrendo, ela não vai falar que, nossa, me arrependo de não ter trabalhado mais. Não, eu me arrependo de não ter ficado com a minha família. Me arrependo de não ter... curtido mais meus netos. Então, assim, eu quero construir a minha vida pensando que chegar lá na frente eu não tenho esses arrependimentos. Claro que pra mim é uma dualidade grande, mas é isso que eu estou trabalhando. E eu espero que as pessoas também pensem nisso. A mensagem que eu quero deixar é até que ponto vale a pena. Eu acho que a gente tem fases e fases, momentos e momentos, mas que a gente nunca esqueça do que realmente é importante. Nossa, arrasou, arrasou. Convida a galera pra te seguir. Gente, segue meu Instagram, é @doutora Giovana Martinez. Se o perfil tá junto, tá separado, quer falar de repente, alguma profissional assiste a gente no YouTube, né? Tá separado, mas inclusive, assim, hoje eu pensei bastante e eu acredito que eu vou juntar de novo. Sim. Tem algumas pessoas falam, né, R, mas R rápido. Então, assim, eu corrige falei, rápido. Corrige rápido. Então, assim, eu fiz um outro perfil pra falar estritamente só pra profissionais, mas eu percebi que com a minha rotina e tudo, eu não ia dar conta de criar conteúdo pras duas coisas. Eu fiz os dois perfis justamente porque é difícil comunicar pra dois avatares diferentes, né? Comunicar pra paciente, comunicar pra profissional. Mas é melhor isso do que eu não conseguir fazer bem feito nenhum nem outro. Perfeito. Então, tem um outro perfil sim, mas eu vou deixar só o doutora Giovana Martinez, que vai ser o oficial. E inclusive, eu não anunciei isso ainda, porque hoje eu não consegui fazer nada do que eu imaginei. Mas é isso, então é @doutora Giovana Martinez. E sigam, porque tem muita coisa pra aprender lá, mesmo que não seja sobre harmonização. Eu falo muito de tudo, né? Você fala muito de tudo, e eu sempre incentivo, principalmente as meninas que são agentes do FBI, que fizeram ou estão fazendo a mentoria MMP, sobre modelagem. Você parar de seguir as pessoas com um olhar de admiração e stalker, assim, tipo, nossa, olha que legal a vida dela. Não, e tipo, ok, o que ela faz? Como ela faz o que ela faz? Por que ela tá falando assim? Qual é o tom? Que dessa forma é como se a gente estivesse com um espelho. Então a gente olha para o comportamento de outra pessoa, ajusta o nosso e consegue trazer isso para nossa realidade também. Então... Não, e eu faço muita questão de colocar tudo de tudo ali. Então vocês vão ver meus cachorros, vocês vão ver a clínica, coisas mais lindas. Vão ver o processo de construção desse produto. Então que eu vou colocar bastante coisa lá. Então é isso. Isso é eu purinha ali. Sigam, tá bom? Maravilhosas. Então a gente se vê na próxima entrevista do Módulo Elite. Gi, obrigada. Obrigada Beijo. a você, eu amei estar aqui de novo. Beijo.